Gente, boa noite. Hoje, primeiro dia, nós vamos começar uma série de mensagens sobre unção, sobre o poder do Espírito Santo, sobre milagres, sobre a ação de Deus realizada pelo Espírito Santo. Quero dizer para você uma coisa de cara já. Falar do Espírito Santo em igreja batista, isso já foi até heresia. Aqueles que são mais velhos sabem disso. Que o Espírito Santo, para alguns, é só mais uma matéria da escola bíblica dominical. Ah, Espírito Santo quem é? Não, já estudei. Pai, Filho e Espírito Santo. E não tem a mínima ideia de quem é ou do que seja. Tem gente que pensa que é uma nuvem assim, de poder. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa e ele se manifesta de muitas formas. Mas nós vamos falar sobre o Deus que se manifesta com fogo. O Espírito Santo de Deus, você pega lá o livro dos Atos dos Apóstolos, ele se manifesta sobre a vida de uma igreja que estava orando há 50 dias. Você sabe que o Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa, por isso que é Penta. Então são 50 dias contados desde a Páscoa, a festa dos pães asmos, até a festa da colheita, até a festa do Pentecostes. E aí eles oraram 50 dias e o Espírito Santo veio sobre eles como uma promessa. Jesus havia falado no capítulo 1, verso 4 de Atos, olha, fique em Jerusalém até que sejais revestidos, presta atenção nessa palavra, do poder. Revestimento do poder. Revestimento de poder não vem porque a pessoa estudou mais, não vem porque a pessoa é mais inteligente, ela vem porque Deus libera sobre ela. Os dons espirituais são dons que devem ser buscados. O Espírito distribui como quer, mas a Bíblia diz que você deve buscar os melhores dons. Não que haja piores dons, mas existem capacitações que vêm do Senhor. Amém, gente? Até aqui? Quando a Bíblia fala sobre fogo, Levítico capítulo 6, verso 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Gente, o altar de Deus era um local onde havia sacrifício. Era um altar. Todo altar exige sacrifício. Quando Deus estabeleceu o homem como seu lugar, a sua casa de moradia, você se tornou o altar de Deus. Você sabia que você é o altar de Deus? É por isso que no Pentecostes, aquelas pessoas recebiam ou eram vistas com lâminas, com línguas de fogo sobre a sua cabeça. Aquilo tinha um significado. Deus agora, ele não vem visitar de vez em quando. Ele trouxe as malas, desfez as malas, trouxe a mudança e veio morar dentro de você. Querido, se você não entender que você é a casa do Pai, você não vai conseguir vencer de jeito nenhum. Se você não entender que você é um vaso, e que Deus pegou esse vaso e encheu ele com o seu próprio poder, você vai estar sempre sendo intimidado e nunca vai conseguir chegar no lugar de vitória. A gente fala de fogo sobre o altar porque o Antigo Testamento é sombra de bem-vindouros. Quando a gente lê o Antigo Testamento, tem gente que não entende. Eu acho tão simples o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está falando de Jesus, ele está falando da igreja, ele está falando do futuro através de símbolos. E quando o texto diz que haverá fogo continuamente sobre o altar, está dizendo que eu e você não estamos autorizados a apagar o fogo. Alguém aqui é bombeiro, meu irmão? Se você é bombeiro, você apaga o fogo que quiser. O fogo do Espírito não pode ser extinto. É por isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica e diz: não extingais o Espírito. Porque existe gente que convida Jesus para entrar, mas vive uma vida tão suja que expulsa o Espírito de Deus da vida dele. Amém até aqui, gente? Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu:
peço-te que haja a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 9. O que está acontecendo aqui? Elias é o cara. Elias é uma pessoa tão importante dentro do rol de profetas, que quando Jesus de Nazaré, ele sobe com Pedro, Tiago e João, quem está lá? Moisés e Elias. Elias é um homem cheio do poder de Deus. Você precisa entender que o poder de Deus é algo que vem a partir do momento que você escolhe viver na presença de Deus. Capítulo 4 de Lucas diz assim, que Jesus de Nazaré foi para o deserto cheio do Espírito. Não é isso que está escrito? Mas ele volta e sai do deserto cheio do poder do Espírito. Ele vai, porque ele já tinha, o Espírito Santo já tinha repousado sobre ele como pomba. Mas depois do deserto, depois da prova, depois dele vencer Satanás, gente, aquilo ali não foi brincadeira, não. O pessoal pensa assim, não, aquilo ali foi moleza, pastor. Aquilo ali, aquele negócio de transformar pedra em pão. Até eu não transformo pedra em pão. Eu peço para a mamãe fazer o pão. Aquilo não foi fácil, não. Foi uma guerra espiritual. E quando Jesus de Nazaré, quando o Espírito de Deus toma a vida do homem, aí ninguém mais segura ele. Não existe inferno que consiga segurar um homem que é cheio do poder de Deus. Elias era um homem que, na sua autoridade, ele deu uma ordem. Preste atenção, gente. A gente não dá ordem para Deus. Eu ensino vocês a orar aqui, a gente dá ordem à circunstância. Sim ou não, gente? Você manda dar ordem. Olha, se tua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer, a árvore sai daqui e vai para lá. E ela vai. Você precisa entender que você não está dando ordem para Deus. Você está dando ordem ao seu problema, à sua circunstância. Você está lançando, Jesus, a árvore que tu amaldiçoaste. Esse é o termo bíblico. Secou da raiz até. Mas se você tiver fé, você vai mandar ela ser arrancada aqui. Você vai dizer para o teu problema, sai da minha vida. E você precisa perder essa timidez. Perdi essa timidez há muitos anos atrás. Quando eu descobri que foi algo que Deus me deu. A autoridade, gente, não é brincadeira, não. Deus havia dado autoridade para quem? Para o homem. Dominai sobre todas as criaturas. O que a criatura fez? Foi lá e enganou quem? Enganou Adão. Se você comer desse fruto aqui, você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal. Adão trocou a autoridade que ele tinha. Deus deu autoridade para esse sujeito. E tem gente que acha que Adão era um bobalhão. Gente, Adão era um gênio. Adão era um gênio. A gente lida com espíritos imundos. Você está pensando que eles são estúpidos? Gente, Satanás enganou 1/3 dos anjos. Você acha que ele não te engana também? Acha? Ele fez Adão entregar de bandeja na mão dele a autoridade que Deus tinha dado. Por isso que Satanás, quando vai tentar Jesus, ele diz assim, fez Jesus vislumbrar a glória dos reinos, e falou assim, eu te darei a glória dos reinos se você prostrado me adorar, porque foi dada a mim, foi entregue a mim. Ele está falando a verdade. A autoridade que Deus havia dado para Adão, Adão pegou e entregou para Satanás. É por isso que o mundo jaz no maligno. Por que eu estou vendo gente sendo decapitada lá no Oriente, pastor? Porque a autoridade do homem, para que o homem fizesse o bem, foi entregue pelo conhecimento do bem e do mal. Foi a troca, foi um negócio. Estúpido, mas foi um negócio, desculpa a expressão, foi um negócio. Quando Jesus se faz gente, ser humano, ele é Deus, mas quando ele se faz gente e morre na cruz, gente, a Bíblia diz que ele tomou de volta, eu sou aquele que estava morto e hoje vive. E tenho a chave da morte do inferno. Jesus recuperou a vida eterna para o homem.
Pelo pecado de um homem, Adão, veio morte para todo mundo. Mas pela obediência de um, veio vida eterna para aquele que crê. Jesus de Nazaré pega essa autoridade e fala o seguinte: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Acaba não aí, não, irmão. Pode continuar glorificando. E ele pega essa autoridade e diz, dá para você. Eis que eu te dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo poder do mal. Eu te dou autoridade para curar enfermo. Você falará novas línguas. Você expulsará demônio. Ele te deu isso. Ele já te deu, não adianta você buscar. Já é teu. A hora que você entender isso, ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais. Amém até aqui, gente? Você tem autoridade? Sim, você tem autoridade. Por quê? Porque Jesus conquistou na cruz para você. O Espírito de Deus, ele é aquele que começa tudo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, não é isso? A tradução para isso é chocava. Sabe uma galinha que senta no ovo e choca o ovo, e dali ele tira a vida, nasce o pintinho, não é isso? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e dali ele tira a luz, ele faz separação entre águas e faz o firmamento, ele faz surgir a porção seca, ele cria a vida, ele cria o homem. Tudo começa na vida do crente com o Espírito Santo. Tudo começa na tua história com o Espírito Santo. Quando o homem se converte, a primeira coisa que ele tem é o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo chega para pregar e fala assim, recebestes o Espírito Santo quando creste. Eu vou ver quem é esse tal que eu nunca nem ouvi falar. A igreja vive, caminha, fica velha e não conhece o Espírito de Deus. E não tem intimidade com o Espírito de Deus. O Espírito Santo quer ser o teu amigo, um e carne com você. Ele quer caminhar contigo, ele quer te revestir. Ele quer te dar uma autoridade, você não precisa ficar tendo medo dos outros. Você não precisa temer o inimigo. Ele que tem que temer você. Você precisa entender que a nossa luta não é contra a carne e sangue. As pessoas são doentes, gente. As pessoas são feridas. O mundo produz gente machucada. O mundo machuca as pessoas. Traição. Gente, é tanta deslealdade. É tanta traição, abandono, rejeição. É um absurdo. E aí você recebe isso na tua vida, dentro de casa. Pai que abandona filho. Não, porque eu tenho que ser feliz. Você tem que ser feliz. Quem falou isso para você? Você tem uma aliança com a pessoa que você casou. Você tem filho debaixo dessa aliança. Cuida dele. Deus vai te cobrar isso. Vai te cobrar isso. Porque Ele deu isso para você. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Se arrependa, querido. E use a autoridade para o bem, para abençoar. Unção dobrada e direito de primogenitura. Hoje eu quero que vocês aprendam bem isso. Eliseu pediu o quê? A porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Mas ao filho da desprezada, reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porque aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele, Deuteronômio 21, 17. Presta atenção. Era um direito. O filho primogênito, o primeiro filho que o homem tivesse, teria direito ao dobro de tudo aquilo que os outros filhos tinham. Então metade era dele. É por isso que na parábola do filho pródigo, o filho mais velho fica tão zangado. Porque o filho que não era o primogênito, o caçula, leva a metade dele. Quem não conhece esse princípio, faz que bobagem. Metade era minha, metade era dele. Não é isso. Ele desperdiça a metade da fortuna do outro. E aí quando ele volta para casa, o filho mais velho fala, o senhor mandou matar o bezerro cevado? O bezerro pensa no boi. Para mim nem o cabritinho.
Ele desperdiçou esse dinheiro com prostitutas. O que eu quero que você entenda é que existe um princípio de direito de primogenitura para o filho primogênito. A Bíblia diz que Esaú era primogênito, mas ele desprezou esse direito. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12:16. Quando a gente fala de Deus, a gente fala Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Esaú era vocacionado para receber essa mesma unção. Ele desprezou isso. Desprezou aquilo que Deus dá por primícia. Esse direito de primogenitura era dado assim. O pai pegava o filho mais velho e dava para ele uma capa. Isso acontece direto na Bíblia, eu vou lembrar você. Quem era o filho mais velho de Jacó? Era Rúben. Ele ia receber o direito de primogenitura, sim ou não? Sim. Mas o que ele faz? Se deita com uma das esposas do pai. Casa do pai é uma bagunça. O pai tem 4 esposas, ao mesmo tempo vivendo dentro de casa. O filho está vendo aquilo e falou, que confusão. Jacó tinha Rúben profana a própria esposa de Jacó, pronto, perde direito de primogenitura. Aí depois dele, quem vem? Simeão, que mata-se quem? Por traição. Aí depois vem os filhos dele todos, Judá, que se deita com a própria nora, achando que era uma prostituta. Confusão. Sobra quem? O caçula, José. Ele pega a capa e dá a capa colorida. Presta atenção nisso. A capa é sinal de direito de primogenitura. Por isso, quando ele recebe a capa, os irmãos dele o odiaram. Então, preste atenção. Uma pessoa que é ungida atrai para si, muitas vezes, ódio. Atrai. Inveja. Atrai. Por que eu não sou que nem ele? Atrai dor. Quando o rei Saul faz um monte de lambança, uma atrás da outra, Deus diz, faz isso, ele não faz. Sabe aquela pessoa que gosta? O cara é crente. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 10, verso 10, que Saul profetizou entre os profetas, porque o Espírito de Deus se apossou sobre ele. E ele profetizando, a partir daí a vida dele vira uma lambança. Porque ele desobedece uma, só mais um pecadinho, 2, só mais dessa vez. Ele vai pecando achando que não vai dar nada. Quando Deus manda o profeta falar com ele, que Samuel vai falar com Saul, que ele vê que a casa dele caiu, ele segura onde? Na capa, na unção de Samuel, e rasga ela e diz, assim, aí Deus usa a boca do profeta, assim como você rasgou a capa, assim o Senhor rasgou o reino das tuas mãos e entregou a outro que vem depois de ti, que é melhor do que tu. Quando Salomão, o homem mais... Pensa num camarada que foi a todas as aulas da escola bíblica dominical, culto de libertação. O cara entrou no seminário, fez teologia, fez mestrado em divindade, fez doutorado, fez PhD. O camarada sabia tudo de Bíblia, da sabedoria da Bíblia. Esse camarada é Salomão. As pessoas vinham de longe para ver a sabedoria dele. Não adianta você conhecer a Bíblia se você não tem temor do Senhor. Vou repetir. Não adianta você ser um expert em Bíblia se você não teme ao Senhor. Salomão não temeu ao Senhor, levantou estátuas de Moloque, o repugnante Deus dos amorreus. Aí Deus levanta um profeta chamado Aías. Ele vem com uma capa. Olha a capa de novo aí. E ele rasga a capa em 12 pedaços. E diz o seguinte para Salomão, porque você desprezou minha palavra. Eu rasguei o reino de ti. E entreguei a alguém que vem depois de ti. A capa, gente, é símbolo de quê? É só um símbolo. Não quero ninguém amanhã comprando capa, não. Ninguém vai virar super-homem. Não é isso.
Mas eu quero que você entenda que é só um símbolo de quê? De que Deus capacitou, que Deus ungiu, Deus te deu, colocou dentro de você algo de extremo valor e importância, que é o Espírito dele para você vencer. Amém? Até aqui, gente. Entre Elias e Eliseu e entre Jesus e a igreja. Então o Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento faz? Ele é sombra de bem-vindores, ele avisa, ó, Jesus veio e voltará, ele está avisando. Então Elias e Eliseu são tipos de Jesus e igreja. Presta atenção. Elias tinha autoridade sobre a natureza. Está lá, 1 Reis 17, 18, não tem isso. Ele não ora e para de chover. Ele não ora de novo e chove de novo. Pronto. Jesus também. Jesus de Nazaré, ele manda a tempestade se calar. Ele faz a tempestade, inclusive, virar chão para ele. Ele anda sobre as águas. Ele tem domínio sobre a natureza, tem autoridade sobre a natureza. Elias ressuscita o filho da viúva. Jesus também ressuscita o filho da viúva de Naim. Elias fica 40 dias no deserto e é servido por anjos. Jesus também fica 40 dias no deserto, é tentado por Satanás e também é servido por anjos. Elias foi levado ao céu, presta atenção, não foi a carruagem que levou Elias para o céu, foi um redemoinho, a carruagem estava lá, olha direito o texto, tá bom? Não foi carruagem nenhuma, Elias subiu montado numa carruagem, não, tinha uma carruagem de fogo, mas ele subiu no redemoinho, tá bom? Jesus também subiu aos céus. Eliseu é o prosseguimento do ministério de quem? De Elias. Ele faz o dobro. Você vai perceber que Elias faz 10 milagres, Eliseu faz 20. Um milagre Eliseu faz, inclusive, enquanto estava morto. Depois a gente vai ver isso. A igreja é o prosseguimento do ministério de Jesus. Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito. Jesus, quando João Batista fala sobre isso, ele fala o seguinte: eu vos batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim, o qual eu não posso amarrar a sandália de seus pés, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Amém, gente? Eliseu ressuscita o filho de Eutico, o filho da Sulamita. A igreja vai ser ressuscitada por Jesus. Eliseu recebeu a porção dobrada, a igreja recebeu o Espírito Santo no Pentecostes. Eliseu morre e ressuscita o morto. É interessante. Ele morreu, lá no capítulo 13, e aí vão enterrar alguém, eles veem o inimigo chegando, joga o morto, é o cadáver, joga nessa sepultura aqui. Era a sepultura de quem? De Eliseu. O cadáver ressuscita e sai correndo junto. Gente, aprenda uma coisa aqui. A unção não abandona você. É você que abandona a unção. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou seu manto, sua capa. Sobre ele, então, deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Isso tinha um significado. Quando ele joga a capa, isso tem um significado. Tanto que quando Elias vai subir aos céus, Deus vai tomar ele para si, o que Eliseu pega? A capa de Elias. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, os sacrificou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Primeiro livro de Reis 19 a 21. Para quem? Pastor, para quem que vem a unção? Aqui. Para quem atende ao chamado de Deus. Muita gente é chamada. Pouca gente vai. Pouca gente atende. A unção é para quem atende o chamado. Deus quer dar isso para todo mundo. Mas pouca gente atende a Ele. Número 2. Gente que trabalha. Deus não vai te dar uma unção para você ficar com ela dentro de casa. Deus não vai te dar um dom para você ficar com ele dentro de casa. Tem muita gente quando fala em dom que é o dom de línguas. Eu quero dom de línguas, mas o dom de línguas é o único dom que você só é edificado você mesmo. Todos os dons você edifica os outros. Querido, a unção, ela vem para quem trabalha. Se você quer ver aleijado levantar da cadeira de rodas, você tem que começar orando por quem está gripado. Minha irmã. Se você não consegue orar pelo teu vizinho, que diz que ele é chato, que ele é perturbador,
Para que Deus vai te dar unção? Você está entendendo? Deus dá unção para quem trabalha. Número 3, para quem é responsável por sua casa. Eu vou cuidar das coisas de Deus, Deus cuida da minha família. Nada disso. Aquele que não cuida dos seus não pode cuidar das coisas de Deus. Primeiro você vai cuidar dos seus. Ele vai lá, beija o pai, beija a mãe, se despede, honra. 4, sai do comodismo espiritual. Você acha que ele era pobre? 12 juntas de boi, era mais ou menos, tinha 12 tratores, gente, tá bom? 24. 12 juntas de boi, tinha 24 tratores. O camarada tinha dinheiro, lavrador, ele tinha terra, gente. Ele plantava, era um fazendeiro. Número 5, ele deixa o passado para trás. O que eu vejo assim, que eu gosto muito do apóstolo Paulo, é que ele estava destinado a ser um Gamaliel da vida. Ele estava destinado a ser um presidente de Sinédrio, um camarada famoso. Ele olha para trás e deixa tudo para trás. Deixou a junta de bois. Eu tive um feliz testemunho esse ano passado, retrasado, quando os pastores se reúnem toda quarta-feira na convenção, e aí trazem um pastor de fora para trazer, e vê um camarada do Piauí, ali daquela região. E ele era pastor e o governador era amigo dele. Achei tão interessante o testemunho disso. Então, o governador estava passando, aquele monte de gente, você sabe, quem está no governador quer pedir coisa para ele, é emprego para o cunhado. Não, para o cunhado não. Quer pedir coisa para ele, quer pedir uma vaga numa faculdade, num colégio, enfim. Um trabalho, um pouquinho, um cabide de emprego. E de repente o governador passou, pastor, você está aí, todo mundo espera que eu vou. Pastor, graças a Deus que você veio aqui. Aí entrou com o pastor, ora por mim e tal. E pastor, faz o seguinte, eu sou um homem estudado. Assume aqui a secretaria, não sei das contas. Ele falou, você está maluco? Você acha que eu vou trocar a Secretaria de Estado e deixar de servir ao Deus da glória? Gente, aquilo, eu fiquei aleluiado. Falei, Deus, que alegria de ter um homem assim do meu lado, caminhando do meu lado, me enchendo de inspiração. É gente que deixa o passado para trás. Número 6, ele consagra o seu patrimônio. Vou falar um pouquinho sobre consagração. É uma palavra assim que é quase sinônima de santificação. Mas não é a mesma coisa. Tem gente que fala assim, eu estou consagrando ao Senhor, como se estivesse santificando ao Senhor. São duas coisas diferentes. Santificação é separação. Uma pessoa santificada é uma pessoa que escolhe ir para perto de Deus e abandonar o mundo. Consagração é outra coisa. A consagração é um lugar de privilégio, é um lugar de honra. Quando a Bíblia diz que Jesus nos consagrou pelo seu sangue, pelo seu corpo, um novo caminho. Ele pegou a gente que estava no império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado de Deus. Consagração significa que você foi tirado de um lugar onde você não tinha privilégio e foi levado para um outro lugar onde você tem privilégio. Ele consagrou o seu patrimônio a Deus. E por último, é gente que se dispõe a ser servo. A Bíblia não diz que ele assumiu o ministério de Elias. A Bíblia diz que ele foi servir Elias. Então, gente, preste atenção. Antes de você assumir qualquer coisa, você vai ter que servir. Davi, ele já não chegou lutando lá com os gigantes, não. Ele já tinha se embolado com o urso e com o leão. Ele já tinha vencido o urso e o leão. Ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele falou assim, o Deus que me livrou do urso. Sim, vamos começar aqui, eu e você. Você encara um urso, meu irmão? Hein? Só se for a bala, pastor. Só se for debaixo de tiro. Aquele homem, aquele garoto, ele tinha 14 anos. Aquele pegou um pivete. Mas cheio do poder do Espírito de Deus. Você encara um urso? Estou falando daquele ursinho panda, ursinhos carinhosos, não. Davi é um homem que antes de vencer, ele já tinha vencido. Amém, gente? Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos pela lama. É isso que está escrito, gente?
Sujou o pé dele. Passaram em seco. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra. Aí Elias já subiu aos céus, ele pegou a capa, e voltando-se para a margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas, que estavam de fronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, de 13 a 15. Aquela unção que estava sobre um, é a unção que agora estava sobre o outro. Só que agora Elias vai abrir o Jordão 2 vezes. Você pensa que foi só o Mar Vermelho que se abriu? Foi não, queridão. O Mar Vermelho se abriu. Depois o Jordão se abre para Josué passar. E agora se abre mais 2 vezes, com Elias e com Eliseu. Isso é que a unção faz. Eu quero que você entenda isso, gente. A unção vai te capacitar para aquilo que você não consegue fazer. A unção, gente, não vem para você fazer ficar mais santo. Não nasce auréola, não nasce asa nas tuas costas, virei anjo. Não vai acontecer isso. Se Deus te dá uma unção, Ele vai te dar trabalho. Se Deus te levantar como pastor, gente, dá um trabalho miserável, gente. Se Deus te levanta como profeta, você vai morrer no calabouço. Está pensando que é mole, Cecília Malafaia? Pastor, não gosto dele, é o ofício dele. Ele é profeta, eu nunca vi ninguém gostar de profeta. A Bíblia diz que os profetas morrem tudo. O João Batista, homem semelhante a ele não tem, do nascido de mulher. Ele botava o dedo na cara do rei e dizia, você está fazendo é pecado. O povo fazia fila para bater palma para o rei. E João Batista entrava assim, não te é lícito tomar a mulher do teu irmão, o nome disso é adultério. Como é que ele terminou, gente? Com a cabeça na bandeja de prata. Como é que Isaías terminou? Partido ao meio. Como é que Jeremias estava? Com lama até o pescoço. Gente, receber unção de profeta, você acha que é moleza? Eis que te digo, meu servo, vai ganhar um carro 0. E aquela morena, aquela loura que está do lado, vai junto. É isso, gente. Gente, se não é profecia nem aqui, nem na Bíblia, nem na China comunista. Isso é criancice, isso é bobagem, gente. Isso é besteira. E tem gente que corre atrás dessas coisas. O profeta é um sujeito que bate em você, cutuca assim, você diz assim, ei, bora voltar para Jesus, larga o pecado. Quando foi que o profeta profetizou coisa boa aqui? Me lembra aí que eu quero entender. O profeta só é levantado, essa unção só é levantada quando Israel está desviado. Enquanto Israel está no prumo, não tem um profeta. Aí quando Israel se desvia, começa a adorar ídolo, começa a se misturar com o povo iníquo, começa a fazer aliança perversa com ídolos. Aí Deus levanta o profeta. Gente, é unção para quem gosta de sofrer. Essa unção é misericórdia, Jeová. Você quer unção para quê, querido? Porque Deus, Ele tem uma capacitação para cada um de nós. Nós temos um irmão aqui na igreja que ele cuida dos mendigos. Gente, primeira vez que a igreja recebeu um mendigo aqui no domingo à noite, misericórdia, irmão. Vou te falar, porque aquele cheiro entranhou na gente. E esse homem levou esse cara para dentro de casa. E não foram 3. Então, uma unção que Deus deu para ele. Então, tem um irmão que tem uma unção de liberalidade, ele ganha dinheiro, onde ele bota a mão dele prospera, mas é o homem que abre o coração, entrega as juntas de boi consagrando ao Senhor. Pastor, porque eu não fico rico? Porque isso aí, você quer por você só? Vai ficar rico é nunca. A Bíblia diz que coisa mais bem-aventurada é dado do que receber. Você está entendendo para que vem a unção, gente? Eu quero terminar falando um pouquinho de Sansão. Sansão, ele é filho de Manoá, capítulo 13 do livro de Juízes. Eu vou continuar essa mensagem no domingo de manhã. E Sansão é um sujeito que ele nasceu vocacionado, destinado a ter o poder de Deus sobre ele. O anjo aparece para Manoá, aparece para a mãe dele,
Sabe aquele camarada que foi escolhido? Então, você vai ser escolhido para libertar Israel dos seus inimigos. Sansão, ele recebeu uma como é que chama? Quando alguém... Uma procuração de Deus para quê? Para libertar o povo. Você vai ser libertador, Sansão. O teu negócio não é ser jogador de futebol, nem de futebol americano, você não vai ser lutador de MMA. Você vai vencer o inimigo. Gente, pensa num sujeito que foi a maior dor de cabeça para os filisteus. Esse camarada foi Sansão. E ele era um sujeito forte, mas ninguém sabia de onde que vinha a força dele. As pessoas perguntavam, de onde vem a sua força? Tiveram que pagar uma moça chamada Dalila para descobrir de onde que vinha a força de Sansão. Agora, se as pessoas perguntavam de onde que vinha a força dele, ele pega uma queixada de jumento e mata 1000. A Bíblia diz que ele encontra no meio do caminho um leão. Ele está andando no caminho para Timnat. Um leão novo. Sabe o que significa leão novo, gente? Não é o leão de circo, desdentado e banguela. O leão novo é um leão que está cheio de força. E ele pega o leão e diz assim, o leão atacou ele, mas o Espírito de Deus o tomou. Ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Como se fosse fácil rasgar um cabrito ao meio. Mas aí ele começou a achar, isso é muito comum, gente. Gente que é predestinada, predestinada é uma palavra que eu não gosto de usar, mas gente que você olha assim para o futuro e fala, esse camarada vai longe. Esse camarada vai ser uma benção. Esse seminarista, esse pastor, essa mulher, Deus vai ser uma benção. E ele joga tudo fora. Ele joga a unção fora. Porque ele começa a achar que porque ele está expulsando demônio, porque ele está pregando, porque está levando gente para Jesus, porque está orando pelo outro, que ele pode fazer a besteirinha dele. E Sansão ia ficando com uma aqui, pegando outra ali, até que ele se afeiçoou com uma mulher do Vale de Sorek, chamada Dalila. Ali a casa dele cai. Por quê? Porque ele começa a achar que nada vai derrubar ele. E ele começa a brincar de pecar. Bora brincar de pecar? Não vai dar nada. Gente, o pecado, ele vai surgindo efeito aos poucos. A Eva e Adão comem o fruto, eles não morrem na hora, não. Eles vão morrer depois, mas morrem. Morte entrou na vida deles. E aí ele devia ter uns cabelos bonitos, não igual ao meu, não era. Tinha trança. E ele amarra aqui assim, e bota uma corda assim, e bota uma tira de couro. Aí chega, sabe aquele negócio quando a mulher está irritando? Me conta, me fala. E Sansão disse, é o meu cabelo. Aí o que acontece? Corta o cabelo. E o que acontece com Sansão, gente? O que acontece com gente que perde a unção? Sansão ficou cego. E andando em círculo assim. Ó. Já andou em círculo? Já andou sem sair do lugar? Você anda. A sensação que eu tenho é que eu não saio do lugar. Terminou 2013, terminou 2014. Eu não saio do lugar, pastor. Por quê? Porque joga fora a unção. Não faça isso. Eu quis hoje dar só um aperitivo. Toda sexta-feira a gente vai se reunir aqui. E durante toda sexta-feira que a gente se reunir aqui, você vai ser convidado, você vai ser desafiado a convidar o Espírito Santo para entrar na sua vida. Você só vai chegar no lugar de vitória quando o Espírito Santo de Deus tomar conta da tua vida. Eu vou pedir para você com todo carinho. Eu sei que você é religioso. Eu sei que você vem assim de uma igreja tradicional. Eu sei que você vem assim, estudou muito. Diga para Deus assim, diga assim, Deus, eu posso ter aprendido. A gente não aprende coisa errada às vezes, não aprende? Diga assim, Deus, eu quero aprender com o Senhor. Eu quero aprender de novo. Eu quero aprender sobre o Espírito Santo. Eu quero aprender sobre unção. Eu quero aprender sobre o poder do Senhor na minha vida. Amém, gente? Vamos encerrar orando? Feche teus olhos em nome do teu Filho Jesus. Feche seus olhos. Deus falou contigo essa noite sobre responsabilidade, sobre chamado, sobre consagração, sobre santidade, sobre viver uma vida
em que você convida Deus para fazer parte da sua vida. Que você convida o Espírito de Deus para fazer parte da tua história. Você essa noite quer dizer assim, Deus, me perdoa. Porque eu tenho negligenciado essa parte, eu tenho me esforçado e trabalhado com a minha própria força, eu tenho estudado, eu tenho trabalhado, mas eu tenho feito aquilo que só o teu Espírito pode fazer na minha vida. Se você quer dizer assim para Deus, Deus, me perdoa. Me perdoa. Fique no seu lugar, só levante sua mão assim, diga, me perdoa. Deus abençoe todos vocês, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Número 2. Você fez escolhas que você achou que você estava sendo muito esperto. Mas essas escolhas levaram você a ficar andando em círculos. Caminhando em círculos. Marcando passo. Você perdeu a visão. Você não sabe mais para onde você está indo. E hoje você quer pedir como Sansão pediu. Misericórdia de Deus. Para que o Espírito de Deus volte para a sua vida. Querido, o Espírito de Deus é doce. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus em doçura na tua vida. Se você quer pedir, Espírito, volta para a minha vida. Só levante sua mão assim, eu quero. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Número 3. Você quer dizer para Deus, Deus, eu quero jogar fora tudo aquilo que a religião me ensinou. Eu não quero jogar Deus fora, eu quero jogar aquilo que a religião me ensinou. E que me impede de receber o poder que há no teu espírito. Eu quero ser capacitado com dons. Que você quer receber dons, Deus vai te colocar para trabalhar, querido. Mas se você sabe que você precisa de dons para vencer o inimigo da sua alma, levante sua mão agora, eu preciso do poder do Senhor, levante sua mão. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, pode baixar sua mão. E por último, você quer um discernimento da paz do Senhor. Você quer um discernimento do Espírito de Deus. Para você se posicionar no lugar que Ele quer que você fique. Para ser abençoado. Fique no seu lugar e só levante sua mão. Isso. Agora todos levantem as mãos. Fiquem nos seus lugares. Levante as mãos. Eu quero orar por você. Senhor Deus. Profeta, ele viu um vale de ossos sequíssimos. E a tua pergunta foi: poderão reviver esses ossos? Eu quero, no nome do teu filho Jesus, profetizar sobre os teus filhos, profetizar sobre as tuas filhas, sobre aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, sobre aqueles o qual repousa o Espírito da promessa do Pai. Eu quero liberar uma palavra de que eles são um exército numerosíssimo do Senhor. Que o Senhor os capacita para a batalha. Eu quero, em nome do teu filho Jesus, Espírito Santo de Deus, sopra essa noite dos 4 ventos sobre a vida dos teus filhos. Traz sobre eles, Pai, aquela unção que despedaça todo o jugo. Traz sobre eles aquela unção de governo, Senhor, que capacita o teu povo a ser filho de Deus, assim como Jesus de Nazaré. Que eles sejam ungidos com autoridade e poder, para que andem por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor é com eles. Senhor, libera sobre eles uma unção para viverem em paz dentro de casa. Libera sobre eles uma unção para vencer a morte com palavras de vida eterna. Libera sobre eles uma unção para que eles sejam capazes de testemunhar o Senhor dentro das suas casas, dentro do seu trabalho, das suas escolas, em Jerusalém, em Samaria e em toda a face da terra. Senhor Deus,
que o teu Espírito Santo seria derramado